Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 141. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então, eu vou dar sequência aqui, para a gente dar sequência também no assunto. Então, Hermínio Corrêa Miranda diz aqui, ao comentar a passagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvide de si. Então nós trabalhamos o vídeo anterior em cima do que nós acabamos de ler. Mas é a pura realidade. O dia que nós aprendermos a acreditar nas nossas capacidades, olha, eliminaremos praticamente 90% da nossa dependência com relação ao outro e com relação aos outros. Enquanto não, nós permaneceremos presos ao outro, preso aos outros. Muitas pessoas creem que para educar dons mediúnicos, ele necessita ir à casa espírita. Ele, para ver espírito, ele necessita ir à casa espírita. Para ouvir espírito, ele necessita ir à casa espírita. Para educar os teus dons mediúnicos, ele precisa ir à casa espírita. Com todo respeito, é óbvio que de acordo com o nível nosso, de acordo com o nível qual todos nós nos encontramos, nós ainda precisamos ir sim à casa espírita, em busca do passe da água fluidificada, em busca do atendimento fraterno, em busca da evangelização infantil, da mocidade, em busca dos trabalhos mediúnicos de desobsessão, em busca do orador que, fazendo uso da tribuna, explana para todos os ouvintes ali presentes. No nível que nós nos encontramos, que é um nível inferior, nós necessitamos sim ir à casa espírita. Mas daqui 2024, pense daqui uns 500 anos, nós não vamos precisar ir mais à casa espírita para receber passe, para tomar água fluidificada, para ver espírito, para ouvir espírito, para receber uma mensagem de um espírito. Nós não vamos precisar mais daqui 500 anos ir à casa espírita para assistir um trabalho de materialização, de um trabalho mediúnico
de desobsessão, psicografia, para ouvir um orador. Daqui uns 500 anos nós não vamos precisar ir mais à casa espírita. Por quê? Porque até lá nós vamos aprender. Até lá nós vamos reconhecer que tudo que nós realizamos dentro da casa espírita, nós podemos realizar dentro do nosso lar em casa, na rua, no trabalho, em todos os lugares onde nós estivermos. Por acaso, o que eu quero dizer? Existem algumas anotações de alguns apóstolos de alguma reunião mediúnica em algum centro espírita há 2000 anos atrás, o Cristo realizando cura dentro de centro espírita, o Cristo afastando os demônios, porque naquela época era demônio, não era espírito, era consideração, eles consideravam assim, dentro de centros espíritas, gente, o Cristo realizava o trabalho na terra e não exclusivamente dentro de uma casa. É a moral, é o conhecimento, é o caráter, é a evolução nossa que é insignificante, que nos leva a precisar a nos reunir dentro de uma casa espírita para discutirmos, porque existe aquele ditado que duas cabeças pensam mais que uma, mas é lógico, é devido à inferioridade. E por aí em diante vai. Então, daqui uns 500 anos, nós vamos aprender a aceitar mais os seres que estão dentro de casa, com humildade, com paciência, com resignação, com aceitação. Nós vamos compreender uns aos outros. Nós vamos amar uns aos outros. Nós vamos ser mais dotados de caráter, de moral. Nós vamos entender que é nossa responsabilidade nos evangelizar. E ao mesmo tempo, nossa responsabilidade transferir a evangelização àqueles que estão à nossa volta. Nós vamos entender que a autodesobsessão e a desobsessão nós podemos realizá-la dentro de casa, na rua, no trabalho, onde nós estivermos. Porque a autodesobsessão e a desobsessão significa nada mais que reforma íntima, mudança de atitude, comportamento e de hábito, conhecimento, amor, caráter, moral, fé, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Lá nós vamos aprender. Lá nós vamos saber de tudo isso que encontra-se dentro de nós. Nós vamos entender, nós vamos conseguir raciocinar. Meu Deus, pois tudo que há nas 5 obras básicas encontra-se dentro de nós, gente. As 5 obras básicas
É o resumo que trazemos no nosso eu, mas que nós não acreditamos. Nós não temos fé nas nossas capacidades. Muitas pessoas, se você disser, ou se eu disser, você é capaz de aplicar em você o autopasse. Que isso? Eu aplicar o passe em mim? Você tá ficando louco, Luiz? Você é um obsidiado? Não tem problema. Pois você sabia que você pode aplicar passe em você? Você sabia que você pode fluidificar água e tomar, e você, daquele momento em diante, você passa a se sentir bem? A doutrina dos espíritos nos ensina a aceitar o câncer físico, as doenças físicas. A doutrina dos espíritos nos ensina que o corpo físico é a válvula excretora da alma. E que 100% das doenças que nós trazemos no nosso corpo físico é resultado da nossa imoralidade, da nossa falta de respeito, das nossas atitudes, dos nossos maus comportamentos, do nosso excesso de orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância. É o resultado. Câncer, úlceras, tudo quanto é tipo de doença. Nesse instante passou o nosso irmão. Todo tipo de doença que nós trazemos no nosso corpo físico é resultado desses monstros que nós trazemos no nosso interior. Ódio, mágoa, ressentimento, não perdão, não tolerância, falta de paciência, excesso da guloseima, bebida, cigarro, droga, promiscuidade, na contramão dos desígnios de Deus. O espírita verdadeiramente espírita, ele vive resignadamente, com humildade. Ele reconhece que ele não é melhor que ninguém. Ele aqui encontra-se em processo de lapidação. Mas enquanto a pessoa não reconhece, ele procura uma casa espírita, que daqui 500 anos não vai existir mais centro espírita, porque a terra toda se tornará num templo, num lar, numa célula que se chama centro espírita. Onde o indivíduo estiver, ele realizará o trabalho confiado pela providência divina. Daqui 500 anos não vai existir mais cartomante, pai de santo, os umbandistas que atuam fazendo mal para os outros, a pedido dessas pessoas também que pedem para fazer o mal, essas pessoas que pedem para fazer o mal para outras pessoas, não vão existir aqui na Terra também mais. Porque essas residências, esses templos, esses lugares todos, esses seres serão expulsos aqui da Terra. Por isso, não só eles serão expulsos daqui da Terra para outros planetas mais primitivos, quanto também esses que os procuram aqui provavelmente não estarão,
e se estiverem, porque aprenderam a se resignar através da humildade, da paciência, do conhecimento, do amor e do caráter. Os evangélicos, os católicos, não existirá mais aqui na Terra. As igrejas católico, o catolicismo não vai existir mais. Os templos evangélicos não vão existir mais. Todo mundo carregará no coração Deus. No coração. E uma vez no coração, interligado na consciência, onde cada qual consciente da responsabilidade do dever a cumprir. Ninguém mais brigará por causa de casta, por causa de etnia, por causa de religião, porque todos terão reconhecido Deus no coração, e não nas igrejas, e não nas casas espíritas, e não nos templos, e por aí em diante. Ninguém buscará Deus externo. Quando todo mundo reconhecerá que Deus nunca esteve do lado de fora, e sim, sempre do lado de dentro, no coração de cada indivíduo. Mas quem acredita que Deus encontra-se dentro do coração? Quem acredita que Deus encontra-se dentro da consciência de cada um? São raros as pessoas. Pois 95%, além de não reconhecer que Deus encontra dentro do coração e da consciência, ainda transfere a vida dele à mão dos charlatões e dos mistificadores e dos impostores, porque desconhecem a capacidade que possuem dentro de si. Então você observa por que a humanidade sofre. A humanidade sofre porque ela é dependente de seres frágeis, vulneráveis. Ela é dependente de charlatões, mistificadores, impostores em todas as áreas. Por isso, o alto índice de pessoa no mundo com angústia, melancolia, depressão, ansiedade, pelo fato das frustrações que tiveram. Porque se entregaram de uma tal forma que depois, quando decepcionado, vem a frustração. Depois da frustração, vem a angústia, a melancolia, a depressão. E na maior parte, eclode diversos tipos de doenças no corpo físico, inclusive o câncer.
Inclusive, muitas pessoas, depois de grandes decepções e frustrações, se matam, se esquecendo-se de que ele é o único culpado pela depressão que tem, pela angústia, pela melancolia, pela ansiedade, porque se entregou de corpo e alma a outros seres tão frágeis, tanto quanto ou pior que ele. Não generalizando, gente. O bom é isso, né? Não generalizando. Por isso que aconselhamos as 5 obras básicas da doutrina. Porque nós temos que entender, se você quiser escrever, que Deus é a casa, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Fora desses 3, é frustração, decepção, suicídio, depressão, angústia, cânceres e mais cânceres e mais cânceres, doenças e mais doenças. Assim encontra a humanidade enferma, doente, enferma, doente. Tudo por ignorar as capacidades que possui. Porque milhões de pessoas perdem horas e horas e horas e horas frente a um celular, nas redes sociais, visitando tudo quanto é tipo de páginas, aplicativos e programas, dialogando com diversos tipos de pessoas de bom caráter, pessoas de má caráter, perdendo tempo enquanto encontra-se no corpo físico. O que, na verdade, a estadia no corpo físico é para a autolapidação. Então, quantas pessoas perdem horas e horas e horas em frente a um celular, mas que, se você pergunta, este ano, quantos livros da doutrina você leu? 1 ou nenhum? Eu estava lendo, mas eu parei, porque eu não tive paciência de continuar lendo. Depois transfere a responsabilidade da melhora à casa espírita, ao pai de santo, ao centro de Umbanda, ao templo evangélico, à igreja católica, ao cartomante. É por aí, não é? Porque perde todo o tempo em frente ao celular na promiscuidade, no desrespeito. Outros resolvendo negócios, mas
Que negócios são esses que a pessoa não consegue aprender a ter disciplina para dominar a máquina, permitindo que a máquina o domine? Porque é assim. Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que usar o celular e não ele me usar. Eu tenho que usá-lo e desligá-lo e focar a minha mente em outras coisas. Caso contrário, eu me desvangelizo, retorno à pátria espiritual inacabado, tal vida, tal morte. Se eu vivo nas condições que vivo, indisciplinarmente, é óbvio que o que me espera são regiões umbralinas. Não vai eu querer uma colônia como nosso lar, como a colônia Esperança, de professor Eurípides, que isso não vai acontecer na minha vida. Mas eu sou o único responsável por toda a desordem na minha vida, através da indisciplina, da irresponsabilidade e da falta de respeito para comigo mesmo, que não aprendi e não faço nada para aprender a acreditar nas minhas capacidades. Ora, isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito para com a oportunidade que nós estamos tendo de mais uma vez no corpo físico nos encontrar. Quantos milhões de pais, para se ver livre dos filhos, dá a eles um celular. Crianças de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, todos com celular em mãos, em horários inapropriados. É preciso disciplina, gente. É preciso responsabilidade. É preciso conhecimento. Paz. Cadê o amor? Que moral tens transmitido, passado ao teu filho? Depois não chore aquilo que você mesmo plantou e que não soube cultivar enquanto ao teu lado crescia. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.